que é o altar do Senhor no período da graça? Muitos dizem que é o púlpito, aquele local que a gente recebe a oportunidade. Mas será mesmo? É isso que nós vamos esclarecer nesse vídeo. Eu sou o Francisco Facundo, já de antemão. Se você é novo no meu canal, eu convido você a clicar no botão inscrever-se e também deixar o seu gostei. Então segue-se mais uma mensagem resumida. Bem, irmãos, o altar era um elemento do culto que ele era muito utilizado no Antigo Testamento. A primeira vez que é expressado a existência do altar é lá em Gênesis capítulo 8, verso 20, que vai dizer assim, ó: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Aqui relata sobre a passagem após diluviana, quando Noé ele sai da arca e todos os animais saem, e com poucos dias ele pega alguns animais limpos e algumas aves que eram tidas como limpas, e eles oferecem no altar sacrifício ao Senhor, após eles terem sido livrados pela arca de todo o dilúvio. E a segunda vez que é exposto a existência do altar é lá em Gênesis 12, 7, que vai dizer: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Aqui Abraão ele já tem saído de Ur dos Caldeus e ele está na região de Canaã, dos cananeus. E quando ele está ali, Deus aparece a ele e diz a ele: Olha, essa terra eu vou dar aos teus descendentes. E por consequência disso, Abraão decide fazer um altar lá em Canaã para Deus. E ele ali faz um altar. E Abraão foi um dos homens que mais fez altar ao Senhor. É bem certo se dizer que sempre que ele se mudava para um lugar, ele fazia altar. Então era algo, queridos, que era muito costumeiro no Antigo Testamento, dos homens de Deus. Que sempre onde eles moravam, eles viviam em tendas, né? Era uma espécie de casas ambulantes. E aqueles que viviam como nômade, quando eles viajavam de um lugar para outro, ali eles edificavam um altar ao Senhor, para que ali eles pudessem oferecer sacrifício e pudessem ali adorar o Senhor. Então a gente vai ver continuamente que sempre quando Abraão ele vai de um canto para outro, ele sempre toma essa iniciativa de logo edificar o altar ao Senhor. E talvez envolvendo Abraão, talvez esta seja uma das passagens mais conhecidas sobre altar. É o momento em que Abraão ele leva o seu filho ao monte para oferecê-lo em sacrifício no altar ao Senhor. Lá em Gênesis 22, 9, que vai dizer assim: Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali ao altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Que é o momento a qual, quando ele pega um cutelo para imolar o seu filho, um anjo do Senhor chega e o impede de realizar tal coisa. E Jacó também, ele edifica um altar lá em Betel, lá em Gênesis capítulo 35, e fica bem claro que no Antigo Testamento, e principalmente no primeiro livro da Bíblia, no início, já era bem costumeiro a construção de altar. O altar já era um elemento do culto cristão naquela época. Porém, quando se é dado as tábuas dos mandamentos, as ordenanças a Moisés, Deus ele manda Moisés fazer o tabernáculo, e no tabernáculo também tinha o altar, que vai dizer assim, ó, lá em Êxodo 40, do 9 ao 10. Ó. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e santificará todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então, na constituição daquelas ordenanças dadas a Moisés e quando foi mandado fazer o tabernáculo, também teria o altar. Também no templo de Salomão,
o templo que Davi deixou e Salomão construiu também havia um altar. Lá em 2 Crônicas 4:19. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição. Então, irmão, o altar ele poderia ser feito de pedra, de madeira e até mesmo de ouro, né? E o altar era importante, pois através dele era que era feita a adoração. É por isso que se é tão comum a gente ver que eles confeccionam o altar, porque o altar ele fazia parte da adoração no Antigo Testamento. A gente vê que muitos reis que se apostatavam de servir a Deus, a primeira coisa que eles paravam de fazer era a realização dos sacrifícios, e por conta disso o altar ele largava de ser utilizado e ele era deixado de lado, eram abandonados, de certa forma, eles começavam a se desfalecer, se degradar, né? E por isso que Deus muitas vezes ele chama a atenção do povo, e a primeira coisa que ele chama a atenção, quando ele chama o povo ao arrependimento da apostasia, o povo começa a reconstituir, refazer o altar para refazer os seus sacrifícios. Então essa era a importância do altar de Deus. Então, através do altar era feito a adoração a Deus, era feito e prestado cultos de gratidão a Deus, e principalmente também através do altar eram feitas confissões de pecado. Logicamente que isso, através das regras da lei, não conseguia apagar todo o pecado, mas era apenas uma forma provisória de se utilizar no Antigo Testamento. E o altar também era utilizado na realização de cultos de outros deuses, né? Onde na realização de culto de outros deuses se utilizavam também o altar. A gente vê com o exemplo lá de 1 Reis 18:26, que vai dizer que os profetas de Baal tomaram um bezerro e ficaram um bom tempo clamando a Baal mediante ao altar, para que Baal respondesse com fogo. E nada aconteceu. Porém, quando Elias consertou o altar e clamou com poucas palavras a Deus, Deus responde com fogo, né? Mostrando que as religiões falsas também eles utilizavam o altar como uma forma de invocar os seus deuses. Mas então, o que de fato seria o altar no Novo Testamento? A Igreja Católica vai dizer que o altar ele seria a mesa onde é realizada a missa. E muitos católicos consideram o altar dos seus templos como um símbolo do próprio Cristo. E muitos protestantes eles têm o altar como púlpito, a plataforma onde se é realizado o culto, onde se é feito a pregação e onde se é levado muito a sério esse local, onde é ordenado os cargos. Mas isso seria o altar? E eu lhe digo que não. Isso não é o altar. O púlpito é apenas uma plataforma onde se é feito a pregação. Geralmente é uma plataforma um pouco mais elevada, por conta da oratória sair melhor em meio ao templo, em meio ao salão. E o púlpito é um lugar onde se realiza a palestra, onde se realiza a pregação. Porém, lá não há nada de santo e também não deve ser chamado de altar. É apenas o púlpito, um local destinado ao orador do culto. No Novo Testamento, irmãos, as únicas referências sobre o altar estão ainda nos Evangelhos e no livro de Apocalipse. Porém, não estão nesse contexto. Quando a palavra altar, que Jesus está dizendo, quando fores deixar a tua oferta ao altar, reconcilia primeiro com teu irmão, Jesus ele ainda está relacionando ao templo lá de Jerusalém, porquanto que ele ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Então ele estava falando ainda numa perspectiva para que o povo viesse entender do Antigo Testamento. E quando a palavra também altar ela está referida em Apocalipse,
ele está falando e do altar saiu muitas vozes, ele não está relacionando algo a nós, mas ele está relacionando a outro contexto, em outra dimensão, em um contexto totalmente diferente nesse. Então, de fato, nós não encontramos, irmãos, uma doutrina que venha dizer a palavra altar no Novo Testamento. Porém, há alguns versículos que irão nos esclarecer perfeitamente o que é o altar. Primeiro, lá em 1 Coríntios 13, 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E lá em 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja que está claro, irmãos, que nós somos o templo de Deus. E porquanto, uma vez que somos o templo de Deus, né, qual seria o altar de Deus, a não ser a nossa própria vida? Já que as Escrituras vai dizer que nós somos hoje o templo de Deus, que o templo de Deus não é mais aquele que foi construído em Jerusalém, não foi mais o tabernáculo. O templo de Deus não é o recinto, o prédio que nós reunimos, mas o templo de Deus somos nós. Então isso nos mostra claramente que o altar não é um elemento físico, mas que o altar é a nossa própria vida, sendo prestada como um culto a Deus, é o altar. E muitos lugares dizem que temos que levar o nosso sacrifício para o altar de Deus. E muitos chamam esse sacrifício como levar ofertas, como levar entre outras coisas. Mas uma vez que nós somos o altar de Deus, esse tipo de sacrifício não é o sacrifício que é levado diretamente ao altar de Deus. Porém, qual é o sacrifício que Deus ele requer perfeitamente de nós? A Bíblia vai dizer lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma vez que a nossa vida é o altar de Deus, então o culto, o sacrifício que nós temos que oferecer a Deus não é um sacrifício que se é realizado tão somente em uma reunião de 2 horas, de 1 hora. Mas a nossa própria vida é um sacrifício vivo. Esse sacrifício que é a nossa vida e oferecida de uma forma totalmente sincera a Deus. Uma forma totalmente sigilosa a Deus. Não adianta você querer sacrificar-se a Deus se abstendo de algo físico, como de uma forma legalista. Ou de uma forma para querer vangloriar-se. Somente quando alguém está vendo ou não está vendo. Mas oferecer a sua vida totalmente, integralmente a Deus, como sacrifício vivo, agradável a Ele. E também, a outra forma de nós oferecermos esse sacrifício a Deus é o sacrifício de louvor, segundo o que está lá em Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Né? Está falando do sacrifício de louvor, é toda a vida, está totalmente ligado com Romanos 12. Toda a sua vida é dedicada a louvor a Deus, a adorar a Deus. Tudo que você faz é para glorificar a Deus. Assim como está escrito, porque dele, por ele, para ele, é toda a glória eternamente. Amém. Então, eu e você é que somos o altar de Deus. E não o púlpito, e não a tribuna, e não algo feito de cimento, de vidro ou de madeira. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.